Meu dia com Deus, 18 de janeiro. Meditação no devocional Café com Deus Pai, da autoria do pastor Júnior Rostirola. E a mensagem do Café com Deus Pai de hoje, nesse Meu Dia com Deus, é sobre ser movidos pelo Espírito Santo. O versículo de hoje é: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Atos 7, versículos 55 e 56. Em meio às altas demandas do dia a dia, muitos acabam não dando atenção às orientações do Espírito Santo. É como se tivéssemos um oceano de oportunidades diante de nós, mas estamos nos contentando apenas em molhar os pés na beira da praia. A Bíblia nos chama a profundas experiências, a ter uma vida debaixo da liderança do Espírito, como Estevão teve. Esse homem foi perseguido e morto por sua fé em Jesus, e prestes a morrer, intercede por aqueles que o matariam e clamou a Deus para que perdoasse os pecados de seus opositores assassinos. Você acredita que um ser humano por si só conseguiria agir dessa maneira? Esse comportamento de Estevão só foi possível pois, como o texto diz, ele estava cheio do Espírito Santo. Como Estevão, somos desafiados a viver em constante comunhão com o Espírito, permitindo que ele transforme cada aspecto de nossa vida. Mas isso requer mais do que uma simples disposição. Exige humildade, rendição, obediência e uma busca constante por sua presença. O Espírito Santo é um presente que Deus dá àqueles que o amam e visa a nos capacitar para enfrentar os desafios de maneira sobrenatural, preparados por Deus para cumprir os seus propósitos aqui na Terra. Neste dia, Deus está chamando você para uma vida de intimidade com Ele, para navegar nas águas profundas de sua presença. Busque com ainda mais intensidade o Espírito Santo. Esteja sensível à direção dele e assim seja capacitado para uma jornada transformadora. Então, a mensagem desse dia 18 de janeiro é movidos pelo Espírito Santo. Como nós lemos nesse texto, movidos pelo Espírito Santo, o pastor Júnior Rostirola, que é o autor desse devocional Café com Deus Pai, nos trouxe aqui a história de Estevão. Estevão era um diácono que foi chamado por Deus para ajudar os discípulos. Você encontra a história desse homem, desse diácono, a partir de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. No capítulo 6, a Bíblia conta que os discípulos estavam sobrecarregados porque começavam a se multiplicar as multidões e eles precisavam de pessoas para ajudarem a servir as mesas e ajudar as pessoas. Então eles nomearam os diáconos e Estevão foi um desses diáconos que foram nomeados pelos discípulos.
e eles começaram a multiplicar o reino de Deus, e os judeus começaram a perseguir os cristãos. E Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro cristão que foi sacrificado. O texto nos conta que ele foi morto por apedrejamento. Mataram ele com pedras. E esse texto que nós lemos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé. O Filho do Homem se refere a Jesus. Jesus é chamado de o Filho do Homem na Bíblia porque ele nasceu de mulher. Ele assumiu a forma humana para poder morrer em nosso lugar, para termos os nossos pecados perdoados. Para que os nossos pecados fossem perdoados, era necessário que ele vencesse o pecado na carne para servir como o nosso cordeiro, aquele que se sacrificou por nós. Então, ele é o Filho de Deus e também ele é o Filho do Homem. E Estevão disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele estava dizendo: estou vendo Jesus de pé. Quando você lê Atos, capítulo 6 e 7, você vê que as pessoas foram até Estevão e disseram: por que você acredita nisso? E ele fez um longo discurso, que nós não vamos ler aqui, mas você está convidado a fazer a leitura na sua casa, aí onde você estiver, de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7. E ele vai contando, desde o Antigo Testamento, que Jesus realmente era o Filho de Deus, que viria em forma de homem, por isso que Jesus é chamado de o Filho do Homem. Ele é chamado o Filho de Deus e também o Filho do Homem, e que nessa condição ele daria salvação a todos. Mas os judeus que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, não aceitavam essa palavra, condenaram Estevão, dizendo que ele estava desonrando a Deus, e o mataram apedrejado. Quando ele estava recebendo as pedradas, ele estava cheio do Espírito Santo e ele disse: eu estou vendo o céu aberto, e eu estou vendo o Filho do Homem, que é Jesus, à direita de Deus. E ele orou e disse: Pai, perdoa todos eles. E foi assim que ele morreu, perdoando aqueles que o apedrejaram. E é por isso que o pastor Júnior Rostirola trouxe essa mensagem nesse dia 18, mostrando que Estevão só foi capaz de fazer isso, de estar sendo apedrejado e ao mesmo tempo dizer: perdoa eles, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava disposto até mesmo a entregar a sua vida para Deus. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro cristão que morreu exclusivamente por ser cristão. Nós moramos no Brasil, e o Brasil é um país onde todos podem frequentar uma igreja e buscar o Espírito Santo livremente. Mas existem países em que, se você sair com uma Bíblia nas mãos, você pode ser morto, você pode ser torturado, você pode ser agredido fisicamente, você pode passar por uma prisão até que você negue o nome de Jesus. Existem países na África e em várias outras partes do mundo, na Ásia, em que pregar o nome de Jesus
em que falar a respeito de Deus é causa de morte. Então, o convite de hoje é: aproveite que você mora em um país onde você pode buscar a Deus de maneira livre. Por que perder tempo vivendo nesse mundo, deixando de desfrutar da presença de Deus e de viver o sobrenatural de Deus, alcançando pessoas para o reino de Deus, tendo a alegria do Espírito Santo? Se você vive num país livre e não aproveita essa oportunidade, não desperdice a oportunidade diária que você tem de receber o Espírito Santo. Só para entendermos a importância do Espírito Santo, Jesus disse para os discípulos, e você pode ler isso depois em João capítulo 16: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas que vocês precisam fazer. Quando Jesus ressuscitou, ele teve um encontro com os seus discípulos. E você pode ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 5. Jesus disse para os discípulos: fiquem reunidos em oração em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo, porque vocês vão precisar do Espírito Santo. E no versículo 8, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Jesus estava dizendo: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês conseguirão ser as minhas testemunhas na cidade de vocês. Eles estavam em Jerusalém. No país de vocês, a Judéia, era a região que abrigava a cidade de Jerusalém e correspondia ao povo, à sua nação. Até Samaria. Samaria era o país vizinho. E até os confins da terra. Muitas pessoas se movem por coisas dessa terra. Mas todos nós um dia vamos morrer. E quando morrermos, para onde irá a sua alma? A vida nessa terra é limitada a 70 ou 80 anos. O Salmo 90, que foi escrito por Moisés, nos diz que a nossa vida nessa terra é transitória. Vivemos, em média, 70 anos. E se alguns chegam a 80, chegam carregados, com enfado e cansaço. Então, no versículo 12 do Salmo 90, Moisés pede uma coisa para Deus: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ele pede que Deus ensine ele a contar dia a dia, recebendo sabedoria. E a sabedoria de hoje, que o pastor Júnior Rostirola nos traz nessa meditação do dia 18 é: seja movido pelo Espírito Santo. A sabedoria de hoje para a nossa vida é: busquemos a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo, entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez você se encontre perdido, perdida, em relação ao que fazer com a sua vida. Talvez você só acorde todos os dias, vai para o seu trabalho, volta para a sua casa, anda com seus amigos e muitas vezes esses amigos não têm o que dizer a você, são pessoas que talvez estejam vazias, tão carentes e que precisam do Espírito Santo. E o convite de hoje é: se você tiver o Espírito Santo, a presença dele na sua vida,
você passará a ter propósitos, planos de Deus, que Deus tem para você. E você só pode acessar esses planos e entender o que Deus tem para você, para a sua vida, quando você busca a presença dele. Não foi à toa que Jesus disse, logo que ressuscitou, fiquem reunidos em oração, até receberem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vos ensinará o que vocês precisam fazer. E Jesus disse no versículo 8, quando vocês receberem a virtude, o poder, a graça do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na cidade de vocês, quanto na Judéia, quanto no país de vocês, quanto em Samaria, ou seja, nos países vizinhos, as redondezas e até os confins da terra. De falar que seremos testemunhas de Jesus, tanto na nossa cidade até os confins da terra, fala de coisas que são sobrenaturais, de expansão, de projetos que nós não conseguimos ver nem perceber, mas que com o Espírito Santo isso se torna possível. Pedro era um homem simples. Ele chegou a negar a Jesus por 3 vezes, quando Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote antes da sua morte. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele teve coragem, no capítulo 2, fala sobre o momento em que eles foram cheios do Espírito Santo. No momento em que o Espírito Santo veio sobre a casa em que eles estavam reunidos orando e aguardando o Espírito Santo, Pedro abriu a porta da casa em que estavam, saiu para a rua e começou a pregar, falando a respeito de Jesus com ousadia e sem medo nenhum. E a Bíblia conta que a primeira pregação dele alcançou 3.000 homens, fora as mulheres que estavam ali. Depois ele pregou mais uma vez e alcançou 5.000 homens. Um homem que estava com medo, que era tímido, que não conseguia falar de Jesus, de repente, depois que recebeu o Espírito Santo, se colocou na frente de 3.000 homens e falou com coragem e ousadia num lugar onde havia perseguição para aqueles que seguiam a Jesus. Então, com o Espírito Santo, podemos fazer mais, podemos fazer melhor, podemos fazer aquilo que está além das forças físicas e terrenas. Quando você lê a história dos reis de Israel, o rei Saul, que foi o primeiro rei, a Bíblia conta que ele era um jovem tímido, mas que quando o Espírito de Deus se apoderou dele, ele teve força para se tornar rei. Lamentavelmente, o rei Saul desobedeceu a Deus. Você vê a desobediência dele em 1 Samuel, capítulo 16. Pela desobediência, ele deixou de ser o ungido de Deus como rei de Israel e Deus preparou Davi para que fosse o seu sucessor. E Davi, durante todo o tempo, falou sobre ter o Espírito Santo, sobre ter a presença de Deus. Todo o tempo em que Davi seguiu os mandamentos do Senhor, obedecendo a Deus, ele realizou muitas obras para Deus. Em um momento em que ele não vigiou, ele caiu no adultério com Batseba e acabou cometendo homicídio, matando Urias, que era o marido de Batseba. E com isso,
nós vemos que os homens têm duas opções: serem cheios do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus, ou seguirem o desejo da sua própria vontade e acabarem decadentes. Mas sempre que você for movido pelo Espírito Santo, você realizará coisas que vão além, com muito mais graça, muito mais força, muito mais intensidade, muito mais velocidade e graça, pelo poder do Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo. Aqui, a mensagem da lateral do livro de hoje é: só consegue agir de acordo com a vontade do Espírito Santo quem aceita ser dirigido por ele. Se você aceitar ser dirigido por ele, você conseguirá agir de acordo com a vontade dele. Vou ler mais uma vez. Só consegue agir de acordo com a vontade do Espírito Santo aquele que aceita, quem aceita ser dirigido por ele. Aceite ser dirigido pelo Espírito Santo. A leitura bíblica para que você leia depois é Salmos 5 e a palavra-chave é presença. Busque a presença do Espírito Santo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. Receba o Espírito Santo. E se você estiver perguntando como eu faço para receber o Espírito Santo, ore pedindo a Deus: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu esteja com o Senhor, e derrama na minha vida todos os dias o teu Espírito Santo. Quando você tomar decisões, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra a tua vontade, porque eu quero realizar e fazer a tua vontade. E com isso, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e dizer a você o que ele quer que você faça. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.